Enquanto o mundo debate quem vai vencer essa guerra, quem vai morrer nela, os verdadeiros vencedores já aumentaram seu lucro e o fluxo de caixa está crescendo e muito. A Europa está pagando por um gás muito mais caro e a Ásia a mesma coisa. Enquanto isso, os Estados Unidos, maiores produtores e exportadores de gás do planeta Terra, seguem com as suas ações, mesmo recuando um pouco, muito mais próximo das máximas, o índice do medo de volatilidade bastante comportado, e isso não é sorte. É xadrez nessa geopolítica de uma interpretação diferente do que a grande mídia vem colocando. Vamos entender todas essas peças. Ao longo dessa semana nós vimos que Israel bombardeou a maior reserva de gás natural do mundo. E a grande mídia colocou que ele fez sem contar com a autorização dos Estados Unidos. De verdade, o seu maior aliado não teria autorizado justamente esse bombardeio gigantesco que impacta a produção e a exportação de energia em que o mundo depende? Eu duvido e muito. O que eles perseguem, portanto, com esse ataque, é isso que a gente vai entender. E um grande ativo histórico vem caindo de preço de forma sistemática, aparecendo como uma grande oportunidade que eu falarei no final. Os Estados Unidos, portanto, com esse ataque, que na minha opinião tinha sim autorização dele para o que Israel atacou, chama os países da Europa, do Golfo Pérsico e da Ásia para a guerra e ao lado dos Estados Unidos. A Europa não tem como apoiar o Irã. Os países do Golfo estão sendo atacados pelo Irã, também não tem como estarem ao lado do Irã e não ao lado dos Estados Unidos. E veja que interessante, Donald Trump vem a público e pediu ajuda aos países europeus para abrir o Estreito de Hormuz. Grande parte dos países europeus negaram a ajudar. E aí Donald Trump pode simplesmente ameaçar, como vem fazendo, a sair da OTAN. Nos últimos anos, pelo politicamente correto e por uma economia extremamente burocratizada, a Europa vem perdendo espaço no PIB mundial e acabou abandonando a geração de energia mais estável para migrar para a tal energia verde. Ao longo da guerra da Rússia com a Ucrânia, nós vimos o problema gigantesco que eles passaram, especialmente a Alemanha, que dependia do gás da Rússia, portanto passou por uma inflação altíssima dos preços de energia. E outro ponto importante, ao longo dos últimos anos, os europeus também abriram mão de investir na sua própria defesa, dependendo da OTAN, que em grande parte tem o financiamento dos Estados Unidos, que se eles ameaçam sair, a Europa está complicada, com altíssimos endividamentos e pouco espaço no orçamento para aumentar os gastos públicos em defesa, sem impactar a sua dívida. Consequentemente, as taxas de juros de longo prazo de 10 anos dos principais países europeus vêm subindo de forma sistemática. Veja só como esse xadrez é muito mais aprofundado. Consequentemente, os Estados Unidos estão chamando esses países a participar da guerra e os ameaça, seja via OTAN ou até mesmo não dando mais outros apoios. Já os países do Golfo precisam se unir também aos Estados Unidos, pedindo ou para acabar a guerra ou retaliando de alguma forma o Irã apoiando os Estados Unidos. Veja o caso do Catar, segundo o maior exportador de gás do planeta Terra, com as suas plantas fechadas. Isso impacta a sua economia. A Arábia Saudita, que pré-guerra exportava por volta de 7 milhões de barris de petróleo por dia, agora está exportando 4, sendo que manda uma boa parte por gasoduto até o outro lado do país, no Mar Vermelho. Isso é mais caro, é mais demorado e, consequentemente, exporta menos receita para eles. A mesma coisa de outros países, Bahrein, Iêmen. Ou seja, a situação econômica desses países é afetada diretamente e os Estados Unidos têm mais capacidade para aguentar todo esse prazo do que os outros países. A mesma coisa os países asiáticos, como veremos daqui a pouco. Portanto, o que está movendo tudo isso? Essa guerra tem o Irã como meio, por ser um importante player na logística mundial do Estreito de Hormuz, que já falamos bastante, mas essa guerra é pela inteligência artificial e você precisa de algo muito importante para a inteligência artificial. É energia. Essa guerra é pelo controle da energia no mundo. E os Estados Unidos estão vencendo e eu acho muito difícil eles perderem isso. A China detém o monopólio de terras raras. Trump sabe disso e deixa isso com eles. Afinal de contas, 90% dos minerais de terras raras são minerados na China. E os Estados Unidos querem o controle da energia abundante e barata, porque isso impacta e traz as empresas de inteligência artificial para os Estados Unidos. Portanto, repito, o Irã aqui é um meio. Israel, apoiando os Estados Unidos, e esses países fragilizados economicamente acabam colocando
Israel com uma importância relativa maior no Oriente Médio, que quando essa guerra acabar, essa importância maior pode fazer com que os Estados Unidos tenham uma influência muito maior no Estreito de Hormuz, no Canal de Suez e, consequentemente, na logística de energia. Não é à toa que Donald Trump já falou do Canal do Panamá, já falou da Groenlândia pela Rota do Norte, ou seja, ele quer controlar o comércio de energia abundante e barata nas mãos deles. Portanto, os Estados Unidos estão vencendo, os países do Golfo perdendo por conta dessa parte econômica que eu falei, que inclusive a gente pode ver numa matéria importante que saiu essa semana, que o ataque do Irã tirou 17% da capacidade de gás natural liquefeito do Catar por até 5 anos, ou seja, não é do dia para a noite que isso volta. Claro, os preços do petróleo sobem, os preços da energia sobem, veremos um detalhe importante agora, e isso impacta inclusive os Estados Unidos, mas eles têm um fôlego muito maior para aguentar a dor no curto prazo, uma resiliência por ser uma economia aberta, rica, preparada, com muito mais concorrência do que outros países. Com isso, Scott Bessent, o secretário de Tesouro americano, falou hoje, sexta-feira, em que eles levantarão em breve as sanções ao petróleo estocado do Irã, para acabar controlando esse preço. Mas vamos ver alguns detalhes interessantes. O primeiro gráfico que eu vou colocar aqui é o índice futuro do gás europeu, a linha azul, e do gás americano. Repara que desde fevereiro o índice do gás europeu subiu mais de 100%. Quanto subiu o índice futuro do gás americano? Quase 11%. De 100% para quase 11%. Olha que impressionante a curva como nós vemos essa diferença aqui. E tudo isso tem um motivo. Os Estados Unidos são o maior produtor e exportador de gás do planeta Terra. E quem são os maiores importadores de gás? A China, a Coreia, que importa quase 100% do que ela consome, porque ela não tem produção de gás interna, a Índia e o Japão. O Japão é o primeiro ou segundo maior importador do planeta Terra em metros cúbicos. Quais são os seus principais fornecedores? Austrália, Estados Unidos e Catar. Catar fechado, Estados Unidos com energia abundante e muito mais barata. A Alemanha, na Europa, por exemplo, é o maior importador no continente europeu. Quem são os principais fornecedores da Alemanha? Estados Unidos, Catar e Noruega. Catar fechado, sobra Estados Unidos e Noruega, ou seja, mais demanda para o gás dos Estados Unidos, também pela Europa, não apenas da Ásia. A China, por exemplo, recebe o gás vindo da Rússia por gasoduto e recebe também da Austrália, do Turcomenistão e dos Estados Unidos. Ou seja, terá que demandar mais gás ainda dos Estados Unidos. Claramente, isso mostra oportunidades de alocação com empresas lá de fora e aqui também. E principalmente com ativo que eu falarei no final, mostrando impressionantes oportunidades. Portanto, eu vou deixar o QR Code aqui na tela para falar com a minha equipe e comigo diretamente a respeito de investimentos. Mas em meio a todo esse xadrez, quem ganha? Veja, primeiro ponto, a Argentina em dezembro assinou um contrato de fornecimento de 2 milhões de toneladas de gás natural para a Europa, principalmente com a estatal alemã Securing Energy for Europe. Quanto tempo de contrato? 8 anos, a começar em 2027, com investimento de 6 bilhões de dólares na Argentina. O maior acordo, portanto, histórico na Argentina, que é aliada dos Estados Unidos. Javier Milei hoje, nessa sexta-feira, voltou a falar do seu apoio incondicional a Estados Unidos e Israel. Os Estados Unidos são os principais vencedores aqui. Veja, as suas petroleiras já estão com fluxo de caixa extremamente positivo pela alta do petróleo. Já está conseguindo o fluxo de caixa para investir os 100 bilhões de dólares que Donald Trump prometeu para investir na infraestrutura da Venezuela. Inclusive, hoje, novamente, Donald Trump falou que se eles quiserem, a Venezuela pode ser um estado americano. Ele já controla o petróleo da Venezuela. Outro ponto importante dos Estados Unidos, eles têm energia abundante e barata. Um país com estabilidade jurídica, respeita contratos, saída pelo Atlântico e saída pelo Pacífico, sem depender de estreitos em guerra. E, portanto, um país altamente atrativo para investimentos. Com o dólar mais fraco, apesar que nos últimos dias ele fortaleceu o DXY, que é o índice do dólar, que mede a força do dólar frente a uma cesta das 6 principais moedas no mundo, subiu, mas não ultrapassou a barreira dos 100 pontos. Por isso, está longe de ter uma alta como a gente viu nos últimos tempos, como eu deixo o gráfico aqui na tela para vocês verem. Um dólar mais fraco torna os Estados Unidos mais atrativo para investimentos e, portanto,
para os data centers de inteligência artificial. Será que muitos países que iam colocar seus data centers, por exemplo, no Golfo Pérsico pela geração de energia, preferem colocar lá, que pode ser um local de constante guerra, ou preferem o apoio dos Estados Unidos em mandar para território americano, onde você tem, repito, energia abundante, energia barata, estabilidade de contratos e facilidade logística por 2 oceanos sem precisar passar por nenhum tipo de guerra. Os vizinhos americanos tampouco são ou têm capacidade bélica, Canadá e México. Portanto, veja como esse jogo ele é muito mais profundo. Um ponto importante é que os Estados Unidos também são os maiores produtores de hélio. Hélio é usado para refrigerar os data centers de inteligência artificial. Ou seja, há uma forte expectativa de que aquilo que Donald Trump vem falando desde o começo, de que as empresas de inteligência artificial colocarão as suas fábricas e data centers nos Estados Unidos, faça parte desse grande jogo que estamos vendo. Quem perde? Os países do Oriente Médio pela situação econômica que eu acabei de mencionar. A Europa já perdeu quando veio assumindo cada vez mais nos últimos anos uma burocracia e o politicamente correto numa dependência de uma energia verde que agora eles tentam correr contra o tempo para reverter tudo isso. Portanto, é algo que os Estados Unidos vem falando. China, você controla os minerais de terras raras e fica por lá, eu controlo desse lado o preço da energia para ganhar a guerra da inteligência artificial. Como a China também depende do petróleo que passa pelo Estreito de Hormuz e do gás que sai, inclusive de países como os Estados Unidos, me parece muito difícil a China conseguir ganhar dos Estados Unidos nesse ponto. Olha esse gráfico que interessante, o gráfico do petróleo no último ano. Você vê que as duas linhas subiram. O que são as duas linhas? O azul é a cotação do barril Brent, negociado fora dos Estados Unidos. E o WTI, a linha verde, é Western Texas Intermediate, ou seja, o preço do petróleo do barril lá nos Estados Unidos. Veja que os dois subiram, mas o barril WTI, vou colocar no outro gráfico agora aqui, olhando no último mês, você vê que a linha azul subiu muito mais do que a linha verde. Ou seja, o preço do petróleo negociado fora dos Estados Unidos está muito mais caro do que o WTI negociado nos Estados Unidos, que se mantém abaixo de $100. Então, gás abundante, estabilidade de contratos, energia mais barata, petróleo mais barato, gás mais barato, como estamos vendo aqui. E enquanto isso, o índice de volatilidade, o índice do medo, chamado que é o índice VIX, continua comportado em 24 pontos. Há uma referência no mercado que, quando ele supera 30 pontos, começa a ficar mais volátil o mercado para ter ou uma grande alta ou uma grande queda. Está super comportado em 24 pontos. Essa alta aqui foi em abril do ano passado, quando atingiu o pico de 45. Lá quando os Estados Unidos começou a impor as tarifas. Agora está muito mais comportado mesmo nesse cenário. Ao olharmos o mesmo gráfico do VIX de um ano, a gente vê como ele está bastante comportado nos últimos tempos, apesar, claro, de ter uma alta, estamos em meio à guerra, mas muito mais comportado do que se imaginaria num evento extremo. Enquanto isso, o ouro vem apresentando quedas extremamente relevantes. Tinha chegado a $5.500 a onça Troy, numa alta expressiva. O Banco Central da China vem comprando há mais de 14 meses e agora o que nós vemos é uma demanda muito grande de cidadãos chineses comprando lingotes de ouro. Inclusive, saiu uma matéria importante que a China limitou a venda pelos bancos de ouro aos cidadãos. 100 quilos no final de semana e 600 quilos na semana. Bateu esse limite, não se vende mais. E por que os chineses vêm demandando muito ouro, não só o Banco Central, mas as pessoas físicas? Porque sabe que cada vez mais o problema está nas moedas fiduciárias, onde os países estão extremamente endividados e normalmente os burocratas utilizam da inflação para que as suas dívidas caiam em termos reais. Consequentemente, ativos mais variados te ajudam a proteger. Eu vejo imensas oportunidades aqui no Brasil, por exemplo, com renda fixa, que está pagando taxas acima do que pagava no auge da Dilma. Eu vejo nos Estados Unidos com empresas, por exemplo, de petróleo, com empresas de gás, que eu separei duas que eu estou estudando aqui, falado para alguns clientes meus. De novo, eu vou deixar o QR Code aqui na tela. E claramente o ouro. O ouro, historicamente, me parece uma boa oportunidade de proteção de carteira e você pode, inclusive, fazer a compra de um ativo dolarizado do ouro, o que te protege num evento maior. Na minha opinião, os bancos centrais optaram por endividamento junto aos seus governos ao longo das últimas décadas e cada vez mais as pessoas começando a entender que precisam diversificar além das moedas fiduciárias. E isso me parece uma grande oportunidade. Portanto, essa análise vai muito além do que a gente vê nas grandes manchetes. Certo ou errado, o tempo nos dirá, mas eu prefiro me proteger e aproveitar essas oportunidades muito além daquilo que a grande média está analisando. Pense, reflita, não deixe para daqui 2 anos.
Quando sai na capa do jornal, o trem já passou. Se esse vídeo te ajuda, se inscreva no canal, ative o sininho, isso ajuda o YouTube a distribuir ainda mais o conteúdo. Pense a respeito, me coloco à disposição. Seguimos.